aqui fazendo o maior sol hoje, graças a Deus, pessoal. E eu fui dormir ontem pensando nessas versões aí, repasses, informações referentes à igreja evangélica, né? E ao pastor Silas Malafaia. Que em certos momentos aí ele está considerando aí perseguido religioso, né? Isso totalmente aí de forma equivocada. Que a gente vê aí que ele está agindo aí de forma política, né? Política, jurídica. Pelo meu entendimento, né, que eu estou vendo aí, o Silas Malafaia entende de política, entende da área jurídica, entende da área teológica da igreja, ele entende de tudo. Então o mito aí não é o Jair Bolsonaro, o mito aí é o Silas Malafaia, né, que a população está começando a compreender o nível, né, que alguns pastores estão chegando. E até os pastores das igrejas estão criticando a atitude do Silas Malafaia. Né? Porque para a gente mesmo, da área jurídica, interpretar uma lei, gente, são muitos anos de estudo. Né? A hermenêutica jurídica, ou pode ser país saxônico, a interpretação da lei do direito romano, civil law, common law, né? Uma vez eu me lembro que eu ia para fazer parte da igreja, eu queria ser um pastor, né? Porque eu acho a oratória uma ciência muito bonita. Aí informaram que teria que ter curso de teologia, aquela coisa toda. E você sabe, né, que para um juiz interpretar uma lei que foi definida, que foi realizada, que foi feita dentro do Congresso Nacional, e quando chega a certos tempos, né, anos, são juízes, os promotores, juntos com os advogados, que vão interpretar aquela lei que foi feita anteriormente pelos políticos, né? Aí existe essa ciência, aí a gente vai atrás de súmula, vai atrás da própria lei, da lei seca, no caso, mas o Silas Malafaia entende de tudo. E você vê aí nas postagens aí, que tem certo momento que até o Jair Bolsonaro desmente ele, né? Ele não está tendo, pessoal, nenhuma perseguição religiosa no Brasil. A única religião que é um pouco perseguida no Brasil é a matriz africana. É um pouco perseguida no Brasil, sim. Mas o restante não é. A católica não é, a evangélica não é, a protestante, no caso, né? Não é. Agora vê a nojeira que está sendo feita aí, né, nessas divulgações, que até o próprio pastor, o deputado Antônio também falando aí. Assistam. Agora comenta, pessoal. Curte, se inscreva no nosso canal. Vamos propagar. Graças a Deus, o número de seguidores está aumentando e as pessoas estão comentando. Assistam esse vídeo. Interessante. Vou dar um dado para vocês interessantíssimo. Bolsonaro não gastou R$1 do cartão corporativo. Segundo, eu viajei com Bolsonaro várias vezes. Sobre cartão corporativo. Meu gasto é grande, sim. Amanhã e quarta, eu vou gastar, vou chutar aqui uns 300 mil cartão corporativo. 2 viagens ao Nordeste. O governo federal divulgou hoje os gastos com cartão corporativo da presidência da República durante a gestão de Jair Bolsonaro. Em 4 anos, foram 27 milhões e 600 mil reais. A Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Então, na história dessa nação, nunca teve nenhum presidente que honrasse, repito, o povo cristão, a igreja de Cristo e Deus como presidente que está aqui. Algumas lideranças de expressão levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria e o povo da igreja indignado. E eu vou pedir para que essa igreja abençoada e poderosa e muitos ministros do evangelho que estão aqui, vocês levantassem a mão sobre essas autoridades. É possível ir ao céu sem pagar o dízimo? Ué, se o camarada não tem fé para dar a oferta, se ele não tem fé para dar isso, ele deixa de usufruir uma bênção desse lado. O perdão de Deus é de graça, a salvação é pela graça, o amor de Deus é de graça, a vida é de caminhada com Satanás, o cigarro é pago, a bebida é paga, a maconha é paga, a droga é paga, entrar na boate é paga, no cabaré é paga, prostituição é paga. Fica a pergunta, pra que pagar pra ir morar com o capeta se morar com Jesus é de graça? Eu acho que foi um grande erro da igreja brasileira ter se metido nessa praga, nessa desgraça chamada política. Isso é uma desgraça, isso é um inferno. Divide as pessoas, se desvia a gente, revolta-se. A pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo, perde caráter, perde a vergonha. Eu estou começando a entender que ninguém vai salvar a igreja, porque todo o processo do anticristo é da política, pela política, através dos políticos. Ninguém, nem Deus vai impedir. A igreja tem que estar pregando é o Cristo, o Salvador, que ressuscitou e vai voltar para buscar a sua... Facilitar a vida do patrão. O pessoal critica, né? Porque se o patrão não criar emprego, não vou ser eu que vou criar. E também, presidente, não adianta, é o que eu vejo. O que adianta dar tanto privilégio ao trabalhador para não ter emprego? Então o que eu digo ao trabalhador? É o país que tem mais, eu acho que é um país que tem mais direitos. Não adianta você ter direitos. É melhor menos direito de emprego do que muito direito de desemprego. Essa é a questão do Brasil. Você tem que facilitar a vida do patrão. Mas é comum um pastor usar e abusar tanto de linguagem chula na conversa assim com o ex-presidente? Chama atenção essa linguagem para um líder religioso ou não? Otávio, o que me preocupou não foram nem as palavras em si, conforme você falou. Talvez dentro de um assunto privado a gente fala coisas que no público a gente não falaria. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de, a partir do momento que essas falas no privado tornaram-se públicas, não houve da parte do pastor Silas Malafaia, repito, a quem eu respeito, a minha fala aqui é muito mais como pastor há 30 anos das Assembleias de Deus no Brasil do que propriamente como deputado da Frente Parlamentar Evangélica. Foi o fato do pastor Silas, em nenhum momento, reconhecer de que houve algumas colocações em suas falas que
que não são apropriadas, né? Eu vi ontem o pastor Silas falando com o seu rebanho, falando com os membros lá da sua igreja, e ele chega a dizer que quem fizer alguma crítica a ele sobre essas falas é fariseu. Na verdade, nós sempre tivemos uma recomendação bíblica sobre esse tipo de linguajar. A Bíblia chama isso de palavras torpes. Alexandre de Moraes, ministros do STF e Lula dobrarem a aposta contra o governo americano. Minha gente, povo brasileiro, o que vem por aí é uma destruição da nossa economia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa lei aí, magnífica, que botaram em cima de Alexandre de Moraes, os desdobramentos dela são o seguinte: o medíocre líder do PT, o cara tem que ser muito medíocre para entrar com uma ação no Supremo Tribunal, e o Supremo Tribunal obrigar os bancos a manter contas de Alexandre de Moraes. Agora escute. Você sabe o que pode acontecer? Os bancos brasileiros dependem de tecnologia de empresas americanas. Os bancos brasileiros vão ser desligados. Exatamente isso. Você não vai passar Pix, você não vai poder mexer no cartão. A lei não é só para Alexandre de Moraes. Se dobrarem a aposta, vai atingir em cheio a economia, a Europa. Escute, povo brasileiro, há uma rixa entre europeus e americanos. Mas quando se trata de direitos humanos e quando se trata de liberdade dos povos, eles jogam juntos. O chefe da OTAN, a organização que reúne Europa e América, declarou: nós vamos manter sanções para o Brasil. O povo brasileiro não pode ser penalizado pela vaidade do ditador da toga, Alexandre de Moraes. O pior inimigo de Paulo era Nero. Mas você vê eles orando pela autoridade chamada Nero. Hoje os crentes, irmão, perderam o equilíbrio. Até a gente vê a irmãzinha que é cheia do Espírito Santo. Quando ela abre a boca, é só boca de desgraça. Esse ladrão, esse safado, esse bandido, essa bandida. Que crença é essa? Tá bagunçado, irmãos. Dá-lhe voz. O que você tem para dar para o seu vizinho? Diga aí para o seu irmão, se tu uma bênção. Diga para ele, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. Silas Malafaia, nesse contexto, não é religioso. Ele é um agente político, 100% político. É um erro chamar de pastor nesse contexto. Pastor Silas Malafaia, lógico que ele é pastor, mas ele é aqui, nesse contexto, é 100% político. Né? Você vê que nas falas com ele de Bolsonaro, Sadi, além de não ser no tom que se espera de um líder religioso, seja ele padre, pai de santo, pastor, qualquer um, você não espera. Essa quantidade de palavrão, essa quantidade de esse linguajar chulo, até o tom mesmo, agressivo, você não espera disso, mas ele... Você não tem ali, em momento algum, a palavra Bíblia, Cristo, não tem nem aquela saudação, aquela despedida que qualquer taxista faz, fica com Deus. Nem isso tem. Então é Bomba! 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 Segundo o jornal americano New York Times, o presidente Donald Trump solicitou ao secretário de Relações Exteriores de seu governo, Marco Rubio, que faça uma investigação profunda sobre o conteúdo de tudo aquilo que Eduardo Bolsonaro está falando do Brasil e de Jair Bolsonaro. Fontes do jornal disseram que chegou até Trump que muitas coisas ditas para ele por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo não são verdadeiras ou estão sendo transmitidas de forma distorcidas, principalmente de que, no Brasil, não há democracia e que a justiça persegue políticos de direita. Segundo o jornal The New York Times, depois de alertado, Trump está começando a achar que foi manipulado por Eduardo Bolsonaro para criar uma situação para livrar seu pai, Jair Bolsonaro, da prisão. Se as suspeitas se confirmarem, Trump poderá até determinar a deportação de Eduardo Bolsonaro do país e revogar o seu visto. E aí? O que você acha? Será que Trump descobriu o plano de Eduardo? Comente aqui.